Pessoal, então, boa noite. Boa noite para todas aí, para todos. Estamos aqui mais esta semana, né, do nosso curso em Teoria Crítica na Atualidade. Né, nessa edição aqui do nosso curso desse ano, a gente definiu a temática de novas tecnologias e neofascismos, né? Causa e resistência na dialética de um progresso sem futuro. Infelizmente, isso aí nos está, né, jogado na cara, né, com os acontecimentos últimos aí. Né, o que é um progresso sem futuro, né, o que é um fascismo, né, estamos aí diante dele, né. É difícil de pensá-lo, mas é vivido, né, assim, de uma forma brutal, né. Mas nosso objetivo, nossa tarefa, né, que a gente se põe é de manter um pensamento vivo, né? Pensamento vivo, um pensamento que não busca não se entregar para a comodidade dos conceitos prontos, das coisas feitas, né? Da passividade que simplesmente aceita as coisas como elas são. Então, acho que hoje, mais do que nunca, a gente precisa de uma crítica radical, que é a tarefa do intelectual, tarefa de quem está pensando, tarefa de quem está incomodado, perturbado, assustado, né, né, interrogado por essa barbárie aí, é a tarefa de uma crítica radical, né? Acho que é disso que, pelo menos do que diz respeito ao pensamento crítico, né, hoje mais do que nunca a gente precisa, né, ir às raízes do mal, né, se a gente pode dizer assim, as raízes desse profundo, né, desumanidade que o capitalismo, nesse momento do tempo, vem produzindo, né, no nosso tempo. Então, hoje a gente tem a satisfação, né, de ter conosco Silvio é o nosso companheiro aqui, professor Silvio Carneiro, companheiro de viagem, né, tá junto conosco na organização do curso, é professor na Universidade do ABC, Universidade Federal do ABC, e, assim, é uma satisfação, né, a gente, além de estar, né, nessa empreitada juntos, né, na organização, poder aí estar compartilhando com o Silvio, né, nesse momento e dialogando. Junto com o Silvio, a gente tem a Marília, um prazer, Marília Pisani, né, é um prazer estar te conhecendo, ter conosco aqui, Marília, né. Marília também é da Universidade Federal do ABC, eu acho que especialista, se é que é possível dizer alguma coisa desse tipo aqui entre nós, mas alguém que está, né, imersa dentro da teoria crítica, acho que principalmente dentro do pensamento do Marcuse. Uhum. Né? Ano passado, né, Marília, a gente dedicou a nosso curso de teoria crítica aos 60 anos, né, da publicação do Homem Unidimensional. Não sei se tu chegou a estar conosco aqui, mas
foi um momento bastante bacana, assim, da gente refletir sobre a atualidade da crítica de Marcuse para os tempos atuais. Então, é uma satisfação te ter aqui conosco, Marília, então que seja, né, um bom debate, um bom diálogo, e passo a palavra para o Jorge, para o Leomir, não sei se gostariam de... Eu só queria acrescentar, o Silvio já é muito conhecido, a gente já é da casa, a gente já tem uma relação muito estreita, o que a gente já disse dele é suficiente, porque ele já desenvolve um número enorme de pesquisa, é uma pessoa envolvida com vários grupos, com várias temáticas, diretor da Sociedade Internacional Herbert Marcuse também. Mas a Marília, eu queria chamar a atenção para duas coisas, uma me chamou bastante atenção, você ser graduada em antropologia. Eu achei ótimo isso, é incomum, né? A gente ver as pessoas transitarem de áreas, e normalmente é sempre assim extraordinário, né? A pessoa que sai de uma área e transita e faz um outro tipo de pensamento, né? Curiosamente, foram pessoas sempre muito interessantes que eu conheci que fizeram isso. E, ao mesmo tempo, chamar a atenção para uma coisa que o Silvio me enviou há pouquíssimo tempo, que a Marília está organizando um volume é o segundo volume da coleção Grande Recusa, que vai sair agora, ela vai falar nisso, possivelmente, Ecologia e Revolução em Herbert Marcuse. Eu acho fantástico, fiquei muito entusiasmado com essa possibilidade, que vai sair agora, né? Tá para sair. Até eu te peço que dê uma notícia, né, se você tiver, qual é o prazo, né, e que ele vai ser lançado. Seja muito bem-vinda, eu passo a palavra, não sei quem começa, ou dos dois, ou a Marília ou o Silvio. Combinaram? Silvio? Opa, estava abrindo aqui o microfone. Sim. Marília, você quer começar? Pode ser sim, Silvio. A Tá gente, certo. a gente conversou mais ou menos sobre o tempo, né? Ficou em torno de uns 40 minutos de fala minha, né? Era algo assim, né? Isso. Tá bom. Então vamos lá. Bom, primeiro, agradecer ao Silvio de imediato pelo convite de estar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Minha voz, Sim. ela costuma ir abaixando, mas eu vou manter a energia lá em cima. Uma honra estar junto com vocês, esse grupo, um grupo grande, discutindo teoria crítica nesse momento no Brasil. Espero realmente que essa conversa aqui hoje ela traga elementos para uma ação no presente, né? Não que a gente possa pensar o futuro, porque parece que é disso que se trata o desafio, mas que a gente possa ter ações no presente, né? Enfim, é uma alegria conhecer o professor Jorge Coelho, que foi um dos primeiros intelectuais brasileiros que eu tive contato quando comecei a estudar Marcuse, ainda na minha graduação, na Unesp de Araraquara, eu fazia ciências sociais na época, e em torno de 97 encontrei o Eros e Civilização, em 1997, e comecei a estudar ainda dentro do curso de Ciências Sociais, mas meu interesse era antropologia freudiana, que tinha ali no Eros e Civilização, e depois de lá fui para a filosofia mesmo na pós-graduação. Então, essa fala que vem aqui hoje, ela é muito permeada pelo trabalho do meu doutorado, que foi defendido em 2008, então já há muito tempo, mas a gente sempre volta, né? Isso é uma coisa boa, o doutorado não fica para trás, ele dá as bases, a lente, a partir da qual a gente vai conseguindo pensar e ler o mundo e agir no mundo, né? Que foi, então, uma tese de doutorado em que a questão que me instigava naquele momento era entender a crítica da tecnologia do Marcuse, mais especificamente o capítulo 6 do livro O Homem Unidimensional, que era o capítulo em que ele torcia, vamos dizer assim, as leituras que eu conhecia até então de crítica da tecnologia, apontando para o que foi possível chamar, com alguns autores, de uma interpretação filosófica da tecnologia, né? Então, é um capítulo em que o Marcuse vai retomar a história da física para apresentar como que os desdobramentos da tecnologia contemporânea e sua crise têm a ver
com um certo modo como a física trabalhou ou matematizou a natureza. E aí ele vai trabalhar o historiador von Weizsäcker, Galileu, os trabalhos do Russell, o próprio Heisenberg, o teórico da relatividade. Então, era esse o meu ponto de partida. Esse nó, vamos dizer assim, como é que você sai numa teoria crítica, em que você faz uma crítica tão radical à própria concepção de natureza, que está na base da civilização moderna, era o que estava ali no meu horizonte de pesquisa. E em alguma medida vai voltar aqui hoje, só que eu vou falar de um outro jeito hoje. O meu interesse hoje é apresentar para vocês o capítulo que eu escrevi para o livro Ecologia e Revolução em Herbert Marcuse. Esse livro foi um convite do Silvio, e ele só para já anunciar, né, ele vai ser lançado possivelmente, ele vai chegar na minha mão no final de novembro, para que eu possa levar para o encontro da Sociedade Marcuse no dia 1º de dezembro. Então, o primeiro lançamento vai ser lá, e o ano que vem a gente faz o lançamento aqui. Esse livro é composto por 5 traduções de textos do Marcuse sobre ecologia e 4 ensaios críticos e poemas, né? Então, desde a professora Isabel Loureiro, tem um artigo lá, algumas pensadoras como Sara Surek, da Sociedade Marcuse, Savita Singh, professora indiana da Sociedade Marcuse, a Maculada Canguçu, Alexia Bretas, Carla Rodrigues, enfim, um rol de pensadoras que vem se debruçando sobre essa questão. Eu diria especificamente sobre a questão da natureza, né? O que chama atenção nos textos do Marcuse sobre ecologia, entre outras coisas, é o modo como ele articula sempre a questão da ecologia com o movimento feminista. E ambos se encontram no pensamento dele a partir do debate sobre a própria questão da natureza. E então, é nesse sentido que esse livro nos permitiu pensar esse encontro entre ecologia e feminismo a partir desse debate sobre o conceito de natureza. E tudo isso eu espero trazer para cá hoje, de modo veloz e não cansativo para todas e todos vocês. Isso posto, acho que eu já dei as informações do livro, o agradecimento, e vamos lá então. Olha, eu tenho um objetivo que é apresentar a crítica da tecnologia do Marcuse naquilo que eu chamo do seu aspecto mais difícil ou desafiador. E ao fazer isso, eu vou propor uma ideia que é a ideia que está lá no Marcuse, de que a tecnologia se tornou uma ideologia. Então, essa é a ideia que me interessa desdobrar. Em que medida a tecnologia, que para nós é um conjunto de instrumentalidades, de aparatos, de objetos técnicos, né? Em que medida esses objetos ou a tecnologia é em si mesma uma ideologia, em que medida ela se transformou em ideologia. Esse argumento do Marcuse, ele é apresentado ao longo de toda a obra O Homem Unidimensional, que é esse livro de 64, que junto com Eros e Civilização forma 2 obras, né, um conjunto aí de 2 obras essenciais do pensamento do Marcuse, um de 55, um de 64. Esse livro de 64, logo na introdução, ele já vai afirmar que as características totalitárias da tecnologia não nos permitem mais falar de que é possível usar a tecnologia para o bem ou usar a tecnologia para o mal, que não é possível uma neutralidade da tecnologia. E o Marcuse vai além. Ele diz que na ciência que desenvolve o conjunto de conhecimentos que vão se tornar a tecnologia ou a ciência aplicada, ali no próprio projeto científico, a gente teria já esse elemento de dominação. Então, esse é o argumento complicado que fez com que o Marcuse tomasse, eu ia exagerar, né? Tomasse paulada de todo lado, mas é bem isso mesmo, porque ele recebeu críticas muito severas, né, de pensadores marxistas e não marxistas, né, de esquerda e não de esquerda, inclusive, foi chamado de tecnofóbico, ao mesmo tempo que foi chamado de aceleracionista, por alguns autores contemporâneos. Enfim, o Marcuse ele tá num contexto em que ele recebe críticas de todo lado e parece que fica essas contradições ficam, né? Então eu chamei o texto de hoje de Verde a Cor Mais Quente. E meu objetivo é pensar
como que a crítica da tecnologia do Marcuse, que a identifica como ideologia, como é que ela se constitui, e como que a gente pode tirar daí um pensamento ecológico do Marcuse. Então, eu vou fazer essa passagem. Então, o meu texto está dividido em 3 partes. Na primeira parte, eu vou apresentar essas ideias que, na minha leitura, né, meu modo de ler Marcuse, apresentam essa ideologia da tecnologia. Depois eu vou fazer um movimento histórico essencial, que é identificar a noção de revolução verde. Eu quero discutir com essa noção de revolução verde, para que a gente possa pensar essa noção contemporânea de soluções verdes, sequestro de carbono, né? Toda essa nova narrativa do capitalismo verde contemporâneo. E eu quero terminar com algumas implicações para a questão da ecologia e do feminismo, mas mais do que tudo, talvez o mais importante não estejam tanto nas palavras e no conceito do que eu vou dizer, mas nas técnicas que vão aparecer ao longo do percurso. Para mim é muito importante para esse texto que a gente consiga desnaturalizar o modo como a agricultura moderna foi constituída. E o conceito de Revolução Verde vai me servir para isso, ao mesmo tempo em que eu espero também conseguir passar um pouco de ferramenta de agroecologia a partir da concepção de ecologia do Marcuse. Pois bem, indo ao coração do problema no Marcuse, da questão da ecologia, né? A noção da questão da tecnologia, a noção de ideologia, normalmente numa tradição marxista, a gente pensa a ideologia como aquele conjunto de valores, de ideias, né, que encobrem os interesses de classe, né? Então, essa noção está lá na ideologia alemã, né? Ela tem uma ideia de que, de que tem um falseamento dos interesses reais, né? Em torno dessas narrativas, né? Desses valores e tudo mais, né? No Marcuse, essa noção de falsa consciência talvez ela permaneça, mas o que surge de importante é que é a própria realidade de práticas, instrumentos, procedimentos, produtos, satisfações, modos de vida, conforto, ou seja, são esses valores encarnados em modos de vida com eficiência, produtividade e inovação, que são ideologia, então, para o Marcuse, né? Não são só as ideias ou os interesses, mas é um modo de viver que se tornou ele mesmo ideológico. Ele corrobora, ele sustenta, ele legitima a totalidade do processo social, né? Dificultando a crítica. Ou como ele vai dizer, indivíduos confortáveis não têm por que pensar criticamente, ou fazer a ligação entre o seu conforto e o que está acontecendo na Indochina, no Vietnã, né? Que é algo que ele vai dizer no texto A Sociedade Afluente. Pois bem, então talvez esse seja o ponto mais importante já para ter no horizonte essa noção de ideologia no Marcuse nesses termos. Então, a gente pode dizer que há um deslocamento no modo como Marcuse trabalhou o tema da tecnologia, né? Que se ali nos anos 40, no texto, há algumas implicações sociais da tecnologia moderna, ele ainda sugeria uma distinção entre técnica, como conjunto de instrumentos e meios, e tecnologia, entendida como uma organização social de tais meios. Em 64, essa distinção desaparece e dá lugar a uma posição radical. Na introdução do livro, O Homem Dimensional, nós podemos ler a seguinte frase: nossa sociedade se distingue pela conquista das forças sociais dissidentes, mais precisamente pela tecnologia do que pelo terror, sob a dupla base de uma eficiência esmagadora e um crescente padrão de vida. Marcuse, obviamente, está falando isso sobre o contexto dos Estados Unidos, contexto da Guerra Fria e a disputa entre a sociedade americana capitalista e o socialismo soviético. Mas aí tem um parágrafo dele que é o mais alvo das polêmicas todas, e eu vou tomar a liberdade de ler esse parágrafo todo. Ele diz assim: a análise está centrada na sociedade industrial avançada. Então, olha só, a ideologia de que ele está falando é a ideologia da sociedade industrial avançada, né? Na qual o aparato técnico de produção e distribuição, com um crescente setor de automação, funciona não como a soma total dos instrumentos que podem ser isolados de seus efeitos, mas antes como um sistema que determina a priori
o produto do aparato, assim como as operações para servi-lo e ampliá-lo. Nessa sociedade, o aparato produtivo tende a se tornar totalitário, no sentido em que ele determina não apenas as ocupações, habilidades, atitudes socialmente necessárias, mas também as necessidades e aspirações individuais. Dessa forma, a oposição entre existência pública e privada, entre necessidades e sociais individuais, fica ofuscada. A tecnologia serve para instituir novas formas, mais eficazes e prazerosas, de controle e coesão social. A tendência totalitária desses controles parece afirmar-se ainda em outro sentido, espalhando-se para regiões do mundo menos desenvolvidas, até mesmo pré-industriais, e criando similaridades no desenvolvimento do capitalismo e do comunismo. É bastante coisa num parágrafo, mas vou só mais um pedacinho. Talvez essa seja a frase mais importante, que é consequência. Diante das características totalitárias desta sociedade, a noção tradicional de neutralidade da tecnologia não pode mais ser sustentada. A tecnologia, enquanto tal, não pode ser isolada do uso que lhe é dado. A sociedade tecnológica é um sistema de dominação que já opera no conceito e na construção das técnicas. É isso. Essa ideia, então, de que a tecnologia funciona como um a priori de controle e dominação foi severamente criticada por aqueles que pensam a distinção entre uma racionalidade instrumental, os meios, e uma racionalidade política. Para os quais, então, a crítica da tecnologia poderia ser constituída por um sistema de normatizações éticas e regulações de usos a posteriori ao desenvolvimento do objeto, que em si mesmo não teria nada nem de bem nem de mal. No entanto, o Marcuse está fazendo outra coisa, e é isso que deve chamar nossa atenção. Quando ele afirma que a sociedade tecnológica é uma escolha entre alternativas históricas, e que essa escolha já faz parte, desde o início, do jogo de interesses dominantes, ele quer dizer que a tecnologia, abro aspas, antecipa modos específicos de transformar e utilizar o homem e a natureza, e rejeita outros, constituindo um logos, ou seja, um princípio que organiza um conhecimento, ou seja, constituindo um tecnologos. E essa distinção é bastante importante no Marcuse. Assim, quando esse projeto passa a operar no sistema de instituições e de relações, ele tende a se tornar exclusivo e a determinar o desenvolvimento da sociedade como um todo, excluindo outros modos de conceber a relação com a natureza, que não aqueles pautados em modos estritamente tecnológicos. Talvez essa seja uma das coisas que me interessam mais aqui, o mais importante de tudo destacar. Além da questão da não neutralidade da ciência, o que o Marcuse diz é que a tecnologia, a sua não neutralidade é porque ela apaga outras possibilidades de existir fora das concepções que ela mesma engendra. Ou seja, a natureza, como um conjunto de propriedades e funções passíveis de serem transformadas, desculpa. Continuei no trecho errado. Então, esse modo de apreensão da natureza, a partir de suas propriedades, funções, que podem ser realocadas, disponibilizadas, controladas, previstas, que é o projeto tecnológico, ou seja, é o modo de tratar a natureza como um mero instrumento. Esse projeto apaga outros. Em outros termos, cito Marcuse, enquanto universo tecnológico, a sociedade industrial avançada é um universo político, a mais recente etapa na realização de um projeto histórico específico, qual seja esse a transformação e organização da natureza como mero material de dominação. De onde deriva, então, segundo Marcuse, o caráter totalitário desse aparato tecnológico. Ele exclui outros modos de lidar com a natureza e outras formas de vida. A tecnologia seria, nesse sentido, um instrumento de contra-revolução. E essa é uma expressão bastante importante aqui. Quando a gente fala que a tecnologia é um instrumento de contra-revolução, isso significa para o Marcuse que onde chega a tecnologia é porque tinha processo revolucionário acontecendo.
Isso é algo talvez dos mais importantes para a gente ter atenção. Onde a tecnologia chega é porque tinha processo revolucionário. E é isso que eu quero mostrar para vocês a partir do caso da Revolução Verde, o que estava acontecendo na Índia, no México e no Brasil, para que algo como uma Revolução Verde, nos termos como ela foi proposta, pudesse acontecer, né? Ainda também já me antecipo dizendo que tudo que a gente está vendo em termos de alterações na educação pública do estado de São Paulo, Paraná e do Brasil, em termos de platamorfização da educação, tudo que chegou na pós-pandemia com essas novas plataformas de tecnologia, eu não sei o quanto vocês estão acompanhando essa situação no estado de São Paulo, isso tem a ver decisivamente com um processo contra-revolucionário, com apagar e eliminar os últimos rastros do que foram as ocupações de 2015, as greves dos professores, ou seja, não é à toa que há uma reorganização internacional de plataformas, de corporações vendendo projetos de educação tecnológica, inteligência artificial, tudo mais, né? Então, essa ideia do Marcuse, ela é bastante importante, bastante útil, porque talvez seja das coisas mais difíceis de se criticar é a noção de tecnologia. A gente compra muito fácil o benefício que ela traz. E, de fato, que o Marcuse, ele não é um tecnofóbico. Ele não está dizendo que tecnologia é um mal em si mesmo. Ele está dizendo que ela é política. E no contexto em que a gente vive, ela é um instrumento político de dominação e que apaga outras possibilidades e outros projetos de natureza e de modos de vida. Então, não tem algo de em si da tecnologia ou não. É pensamento situado nesse sentido, né? Mas eu acho que a gente tem aí alguns desafios aqui nessa conversa hoje, que é entender como ele vai relacionar isso com a ecologia. E é isso que eu vou chegar. Bom, vamos então para a Revolução Verde. Eu chamei no capítulo do livro, né, que vai ser publicado em breve, eu chamei esse trecho de natureza e contra-revolução, né, da Revolução Verde às soluções verdes. E aí eu passo a leitura. Em 1972, no mesmo ano em que o Marcuse profere a conferência Ecologia e Revolução em Paris, no qual participaram Edgar Morin e Cecil Mansholt, ex-presidente da Comissão Europeia e ex-comissário europeu de Agricultura, Marcuse publica nesse ano, ainda em 72, o livro Contra a Revolução e Revolta, que é composto de 3 ensaios: A Esquerda sobre a Contra-Revolução, Natureza e Revolução e Arte e Revolução. Nesse texto, ele manifesta profunda preocupação com a violência desencadeada após a Revolução Estudantil a Revolta Estudantil de 68 e dirigida contra ativistas do mundo todo. Marcuse estava particularmente atento ao que se passava na Ásia, Indochina, Indonésia, Índia, na África, Congo, Sudão e Nigéria, na América Latina, Cuba, Argentina, Brasil e México, bem como ao ciclo de ditaduras militares que se instalavam no chamado Terceiro Mundo. A noção de contra-revolução tornava-se, então, central em suas reflexões, permitindo compreender os massacres em massa, desencadeados, abre aspas, contra tudo que é chamado de comunista ou que se revolta contra governos subservientes aos países imperialistas, fecha aspas. Como estratégia de contenção dos movimentos de libertação, a guerra neocolonial surgia como parte, abro aspas, indispensável da contra-revolução global, que é a força mais avançada do capitalismo monopolista, fecha aspas. A implementação da Revolução Verde nos países do Terceiro Mundo, a partir da década de 60, constituiu um dos fenômenos políticos e culturais mais significativos do período e merece ser revisitado. Nesse processo, ciência e tecnologia surgem como elementos centrais da violência neocolonial e imperialista. Apresentada como solução para a fome por meio do programa Food for Peace, lançada pela administração do Eisenhower e implementado pelo ex-presidente Kennedy, com o impulso da Fundação Rockefeller, Ford Foundation, o SAID, o Banco Mundial, em parceria com instituições de pesquisa, universidades, empresas e elites locais,
a Revolução Verde trouxe como consequência maior miséria, insegurança social, violência, produzindo nova escassez por meio da destruição ecológica. A partir dos trabalhos de Vandana Shiva, física e ativista ecofeminista indiana, e Ana Maria Primavesi, a cientista responsável por constituir o campo da agroecologia como ciência no Brasil, compreende-se que não se trata apenas de um mau uso da ciência e da tecnologia, mas de como a própria narrativa do desenvolvimento e do progresso tecnológico atua como força ideológica e instrumento contra-revolucionário, perpetuando a colonização do terceiro mundo em novos termos. Cito Vandana Shiva: as novas sementes têm sede de água, têm enorme sede de água irrigada. Citando Ana Maria Primavesi: enquanto a terra aumenta a fome e a miséria, enquanto na terra aumentam a fome e a miséria, os impostos dos países ricos servem para defender a opulência com armas cada vez mais sofisticadas. Eu não vou apresentá-las, eu vou seguir com elas. Depois a gente pode voltar se for necessário. Eu já tenho aqui o link para deixar para vocês dos 2 livros que eu vou utilizar delas. Bom, após a independência indiana do Império Britânico em 1947, como consequência das lutas anticoloniais dos anos 20 e 30, de orientação fortemente socialista, as tentativas de destruir o latifúndio e de realizar a reforma agrária na Índia explodiram em diversos movimentos campesinos, sendo um dos mais conhecidos o movimento Bodhan, iniciado por Vinoba Bhave, que também fracassou. Naquela época, o Estado indiano já havia se definido como de natureza propriamente capitalista, e a terra tornou-se propriedade privada, em um sentido bastante moderno, com toda a sua solidez. Foi nesse período que começaram as negociações em torno da modernização da agricultura, que vão fazer da Revolução Verde uma estratégia para estabilizar os perigos de uma verdadeira revolução movida pelo campesinato indiano. A Revolução Verde aparece no exato momento em que os camponeses organizados disputavam o poder político com os proprietários latifundiários para garantir seus direitos à terra e a participação plena na produção agrícola. Sob o nome de Revolução, tratava-se de fato de contra-revolução. Abre aspas. A comida foi claramente reconhecida como uma arma política nos esforços para impedir a revolução camponesa em muitos lugares da Ásia. Desde o início, o desenvolvimento dos grãos da Revolução Verde constituiu a mobilização da ciência e da tecnologia a serviço da contra-revolução. Essa é uma citação da Vandana Shiva. No Brasil, algo muito parecido aconteceu. Por volta de 1945, estava em ação um movimento conhecido como Ligas Campesinas, que a partir de 47, em razão da perseguição do Estado brasileiro, passou a atuar na clandestinidade, retornando apenas em 1954. Esse movimento foi novamente desarticulado a partir de 64, com o assassinato de suas principais lideranças pela ditadura militar. A história de Brasil e Índia é profundamente marcada por assassinatos e pela violência contra o movimento camponês em torno do direito da terra. E foi justamente nesses países, além de México e Filipinas, que se instalaram as primeiras, abre aspas, sementes do imperialismo. Como observa Vandana Shiva, a Revolução Verde visava a engenharia não apenas de sementes, mas de relações sociais. Algumas noções como, abre aspas, melhoramento da produção, aumento da produtividade, crescimento, modernização, aceleração, eficiência e inovação, situam-se no cerne ideológico da Contra-Revolução Verde. Aí sou eu chamando de Contra-Revolução já. Projetando uma imagem de futuro que vampiriza o presente. Disputar ideologicamente tais conceitos é uma tarefa árdua. Afinal, como opor-se ao progresso, ao desenvolvimento, à inovação? Essas palavras não são meramente abstratas.
Com elas chegam também processos e práticas, valores encarnados em ritos, que se instituem, que fazem corpo. Carregam consigo o peso da autojustificação e a aparente evidência de sua materialidade dada, em vez de operar por inter-relações, conexões e consequências, carregam consigo o peso da sua autojustificação e uma aparente autoevidência, né, de uma materialidade por meio de conexões que precisam ser pensadas e mediadas. Não é simples fazer uma crítica dessas palavras. Sob esse discurso, há, no entanto, elementos ocultos. A evidência material do progresso tecnológico esconde, de um lado, o conhecimento abstrato e especializado de difícil acesso, o encantamento, o feitiço da ciência e das tecnologias modernas, e, de outro, a dinâmica financeira do capital, cujo segredo ou fetichismo exigiu de Marx 3 volumes do Capital para identificar a gênese do desaparecimento da forma-valor na mercadoria. Um terceiro segredo, ainda mais oculto, ou melhor, fora cluído, é o apagamento das formas alternativas de vida, de onde se deriva o caráter totalitário da tecnologia e do progresso modernos em aliança com o capital. Isso posto, podemos partir da definição segundo a qual a Contra-Revolução Verde, por Contra-Revolução Verde se entende o processo de interiorização do capitalismo no campo, a partir dos anos 60, com a introdução de monoculturas e destruição da biodiversidade, para facilitar o uso de máquinas de grande porte nos tratos culturais, e pôr em prática a tríade capitalista: tempo, custo, lucro. Controlada por um pequeno grupo de multinacionais que detém a patente das sementes, a produção de fertilizantes, agrotóxicos, maquinário exigido pelo design da semente industrial, a Contra-Revolução Verde realizou a reprodução do capital num novo segmento, instalando a agricultura industrial ou o agronegócio. A chamada, entre aspas, que esse era o nome, né, enfim, que era dado, semente milagrosa, fundamenta as promessas de produtividade da Contra-Revolução Verde. Essa semente, testada nesses países todos, Filipinas, Brasil, México e Índia, essa semente foi originada de uma alteração genética que deu origem ao que se chamava de trigo anão. Então, originada de uma alteração genética que deu origem ao trigo anão, a semente miraculosa poderia, abre aspas, em solos bem irrigados, e sempre e quando se administrasse corretamente e se incorporasse todos os insumos necessários, poderia duplicar os rendimentos. Dessa forma, essas sementes só se mostravam mais produtivas sob condições modificadas de ambiente, substituindo o ciclo natural de composição e decomposição de matéria orgânica por um ambiente industrial artificial. O trigo anão, uma variedade de alto rendimento, como era chamada, produz mais grãos do que palha, tornando-se menor em termos de tamanho e reduzindo o que seria considerado um desperdício da natureza, como palha. Contudo, o que parecia um avanço produtivo revelou-se na prática um salto destrutivo do ponto de vista ecológico. Para compreender isso, é necessário observar como a natureza opera dentro de uma perspectiva ecológica do ciclo da vida na Terra. Somente esse olhar complexo e holístico, como diz Ana Primavera, ou multidimensional, como diz Vandana Shiva, permite entender a violência da intervenção moderna na agricultura. Nós voltaremos a esse ponto no último movimento do texto. Vamos seguir mais um pouquinho, então, com a Vandana Shiva. Segundo Ken, a filosofia do desenvolvimento da Revolução Verde baseia-se no pressuposto de que a tecnologia é um substituto superior à natureza, lugar de abundância, enquanto a natureza continua sendo a fonte da escassez.
O novo modelo das sementes milagrosas apoia-se não na cooperação com a natureza, mas em sua conquista. Não na intensificação dos processos da natureza, mas na intensificação do crédito e da compra de insumos como fertilizantes químicos e pesticidas. Não na autossuficiência, mas na dependência. E não na diversidade, mas na uniformidade. As variedades de sementes são altamente produtivas apenas porque suportam defensivos, herbicidas, adubos químicos e, num primeiro momento, de fato, permitem super safras. Contudo, posteriormente, comprometem o solo, salinizam as águas e contribuem para a eutrofização dos oceanos, entre outros diversos efeitos que veremos adiante. Por isso, pode-se afirmar que, se reconhecermos, abre aspas, Vandana Shiva, se reconhecermos ainda que a sustentabilidade envolve meios de vida sustentáveis e não apenas uma produção sustentável, então a agricultura industrial é insustentável e se situa na base da degradação ambiental, do aumento da vulnerabilidade social e da crise ecológica global. Não apenas a natureza é subjugada nesses termos, mas também todos os conhecimentos e práticas acumulados por culturas e povos, considerados atrasados e primitivos. Termos como, abre aspas, melhorista de plantas, alto potencial de rendimento, sementes avançadas, sementes de elite, novos potenciais, libertário agricultor indiano dos grilhões do passado e os agricultores indianos estão preparados para inovar e mudar, funcionaram como justificativa ideológica da tecnologia verde. E como toda tecnologia engendra relação social, jamais sendo instrumento neutro, é possível mapear as consequências e os custos sociais e culturais dessa escolha política. Ao analisar a Contra-Revolução Verde, Vandana Shiva procura mostrar que os conflitos étnicos violentos ocorridos em Punjab, região com longa tradição agrícola na Índia contemporânea, tem sua gênese nos processos de degradação ecológica. Deixa eu só um detalhe que não está aqui, né? Esses conflitos étnicos violentos, eles são muito parecidos com os conflitos que a gente vê no Brasil, em termos de emergência de grupos neopentecostais, são essas exacerbações de grupos étnicos. Então, ela vai ler como consequência direta do impacto da Revolução Verde, né? Que fez uma degradação ecológica em termos culturais, sobretudo, né? Quebrando o vínculo com a terra, vínculo comunitário, enfim. Por exemplo, como as sementes milagrosas dependem de intensa irrigação, sistemas de tubulações específicos de alto custo, tornou-se necessária a construção de grandes barragens, alterando completamente o fluxo dos rios e centralizando o sistema de distribuição de água. Isso resultou em deslocamentos populacionais significativos, aumentando os conflitos e a concentração de poder político. Consequentemente, surgiram mais escassez de água, maior vulnerabilidade social e maiores desastres, entre aspas, naturais. Ao modificar o ciclo hídrico dos rios, que dependem de chuvas sazonais, as barragens provocam fenômenos extremos de enchentes e secas. Enquanto tecnólogos, as barragens instituem modos de vida, corpos e estruturas sociais. Aqui a gente poderia muito bem lembrar da carta dos Munduruku, na época da construção da barragem de Belo Monte, no alto do Tapajós. Bom, se essas são as consequências mais diretas da Revolução Verde, né, em termos sociais para a Vandana Shiva, a Ana Primavera vai no mesmo sentido. Ela diz que a Contra-Revolução Verde é um sistema socialmente insustentável. Por quê? E essa lista dela é muito importante. Porque expulsa o trabalhador de suas terras e anula o conhecimento tradicional, fragilizando vínculos culturais entre gerações e, portanto, laços sociais. Porque destrói a vida do solo, retirando a matéria orgânica da superfície, justamente ela,
que garantiria a proteção contra a alta incidência de raios solares nos trópicos e das chuvas torrenciais, enquanto o uso da máquina pesada compacta o solo e destrói os agregados, os grumos da terra, que permitem a entrada de ar e água nas raízes. Sem água e sem ar nas raízes, a planta não respira, ela não respira pelas folhas, ela respira pelas raízes. Porque desequilibra o solo com adubação concentrada em apenas 3 elementos químicos: NPK, nitrogênio, potássio e fósforo, fertilizantes derivados diretamente do resíduo da Primeira Guerra Mundial, esgotando, portanto, os micronutrientes indispensáveis para a saúde vegetal. Além disso, leva à esterilidade do solo, ao reduzir a matéria orgânica pelo uso de herbicidas, que impedem a germinação das sementes e plantas companheiras, o vulgo mato, de onde deriva o nome de um dos mais conhecidos agrotóxicos, o mata-mato, o glifosato, o Roundup. Portanto, extermina a biodiversidade da fauna, dos insetos, da microvida e fortalece o latifúndio, devido a monoculturas que exigem espaço amplo para máquinas de grande porte. Reduz a variedade de espécies cultivadas, diminui diversidade alimentar, faz desaparecer água potável, porque exige irrigação intensiva e sistemas artificiais de drenagem que desrespeitam os fluxos naturais das águas, além dos custos sociais e ecológicos das barragens. Produz seca e desertificação, e enchente. Aumenta a doença de plantas e pessoas, por meio do consumo de produtos de baixa qualidade nutritiva. Porque ela é socialmente injusta, lançando o terceiro mundo na miséria. Porque leva o endividamento das economias do terceiro mundo e dos agricultores, dependentes de créditos para a compra de pacotes tecnológicos. Porque a Revolução Verde concentra poder de classe e a propriedade latifundiária. Destrói a pequena indústria e a economia local. Produz desemprego, instabilidade social, aumenta a pobreza e a fome, não por falta de alimentos, mas pela ausência de poder aquisitivo, já que os produtos alimentares se tornam cash crops, destinados à exportação, à especulação e ao lucro de multinacionais e elites locais. Abre aspas, a agricultura que criava riquezas hoje cria miséria, apesar das super safras. Fecha aspas. Em resumo, a Revolução Verde e as tecnologias agrícolas não é melhor, não combate a fome, ao contrário, aumenta a insegurança ao tratar o solo, as pessoas e a biodiversidade como recurso. Segundo a Ana Maria Primavesi, o programa Food for Peace teria sido um truque genial para mais um giro de acumulação do capital. Pois bem, ao longo das décadas, as diversas tentativas de fazer funcionar um acordo internacional para a proteção dos ecossistemas da Terra e de seus povos, empreendidos por diversas agências internacionais, instâncias políticas e organizações civis, com o objetivo de reduzir o impacto antrópico sobre o ambiente, não resultaram em consequências efetivas de impacto. Tanto no cotidiano quanto no debate internacional, observa-se que a solução verde dos créditos de carbono foi a ferramenta que mais prosperou. Produtos carbono-free aparecem nas prateleiras de supermercados, em sites e aplicativos de compras, no trabalho precarizado dos motoristas de aplicativo, nos quais, pagando uma taxa adicional, você pode contribuir para diminuir a emissão de carbono. Esse mercado parece se aproveitar da crise e da culpa dos consumidores pelos desastres climáticos, promovendo uma falsa consciência de sustentabilidade, o que está sendo chamado de greenwashing. No entanto, como já vem sendo apontado por estudiosos e cientistas, comunidades e agentes civis, essa ação local e individual de consumo verde não será suficiente para enfrentar a escalada das consequências ecológicas que são inerentes ao modo de produção capitalista. Não há saída dentro do sistema que a gerou. Essa é uma das teses fundamentais do Marcuse nos seus textos de Ecologia e Revolução. Nesse momento, eu faria algo que eu não vou fazer, eu vou só contar que eu não vou fazer, que é analisar um vídeo
da Assembleia da ONU, que foi lançado no dia 21 de março de 2024, que é um vídeo de homenagem ao Dia Internacional da Floresta. Vocês podem depois pesquisar, é o International Day for Forest 2024, e o título é Forest and Innovation, Floresta e Inovação. New Solutions for a Better World, novas soluções para um mundo melhor. Eu propunho, nesse pedaço do texto, que esse vídeo revela o funcionamento da ideologia das tecnologias verdes, né? É um vídeo muito, muito astuto, porque ele narra que a inovação, começa assim, a inovação está revelando os segredos há muito tempo guardados na floresta. Enterradas profundamente sob a casca da árvore estão soluções milagrosas. A química das árvores nos permite usá-las de maneira como nunca seriam possíveis. E aí vem acabar com os plásticos, substituir o grafite e o metal de terras raras e baterias, e aí, então o vídeo vai mostrando todas as possibilidades que esse uso químico desse segredo guardado dentro da casca da árvore propicia, né? Quando eu assisti a primeira vez, a impressão que me dava desse vídeo era o relato de uma cena de estupro de uma árvore, o modo como esses segredos devem ser revelados. A árvore aparece isolada das demais árvores companheiras, né? Então você tem essa emergência de um novo modelo de floresta sem pessoas, sem vidas, que seguem ali apenas para servir, para produzir ações a serem negociadas em mercados de carbono, né? Em 2021, houve um grande debate online com comunidades indígenas do Alto Tapajós, do Mato Grosso, puxadas, sobretudo, por uma rede de seringueiros indígenas remanescentes da Aliança dos Povos da Floresta, em que eles denunciavam as consequências locais dos créditos de carbono, né? Basicamente, o mesmo procedimento, isso acaba criando um sistema de concentração de poder, né, que leva a uma cisão dentro das comunidades, onde chega o capital, leva a cisão na comunidade, né? E isso dificultando a vida ainda mais, né? Porque aí você não pode caçar dentro desse terreno, né? Enfim, tem uma série de legislações, né? Isso significa que quando a gente vê, enfim, eu vou. Tem uma citação do Marcuse muito boa que está aqui nessa parte do texto, que o Marcuse fala isso lá no Homem Unidimensional. Ele fala que, às vezes, assistir a TV por alguns minutos nos dá elementos suficientes para uma boa teoria social, né? E esse vídeo, ele aparece entre uma reportagem falando sobre o perigo da invasão russa, a guerra na Ucrânia, o conflito de Gaza, as eleições para o Parlamento Europeu, né? Então, o contexto em que o vídeo está encaixado é o que vai nos permitir fazer a crítica da ideologia, né? E, sobretudo, as duas expressões que mais circularam nos debates eleitorais ali da Comissão Europeia, segurança energética e oportunidades competitivas, né? Essas duas expressões sempre, segurança energética, oportunidade competitiva, e alguns meses depois a quantidade de investimentos, como nunca vimos na história, para a produção de armas e compras de armamentos, né? Então, é nesse contexto que o discurso das tecnologias está aparecendo, e isso não tem nada de neutralidade, né? E isso o Marcuse nos ajuda, de fato, a perceber com essa crítica radical que ele vai fazer, né? Enfim, eu vou fechar, então, o meu texto, eu vou fechar aqui dizendo que esse discurso, essa propaganda do Dia Internacional da Floresta promove um apagamento, e talvez essa seja a sua dimensão ideológica mais perniciosa, né? Porque o que ela fora-clue, né, para usar esse termo da psicanálise, ou ela apaga sem deixar nem vestígios, é justamente o conhecimento substantivo da floresta, né, que faz desaparecer a relação entre o rio, os seres viventes, os povos, que são uma coisa só. A floresta, que desconhece fronteiras, faz a vida fluir e florescer a partir do seu mistério tão próprio,
não apenas desaparece nos laboratórios científicos dos estados e empresas modernos, mas deve mais uma vez ser violada, arrancando seus segredos também guardados de suas cascas, relembrando que há uma gênia comum entre a violência contra a natureza e contra o corpo. Mulheres, pessoas racializadas, trabalhadoras e trabalhadores empobrecidos de todo o mundo. Assim como entre o capital e o patriarcado como um dispositivo moderno colonial. Se os desastres aprimoram tecnologias, geram competitividade e rendem, como parece nas propagandas, talvez devamos levar a sério a proposta de uma necessária emergência de um pensamento radical, com Ana Maria Primavera, Vandana Shiva e Herbert Marcuse, que nos levam a questionar as implicações sociais das tecnologias modernas. O caminho por elas e eles aberto indica enfaticamente que as soluções para a crise ecológica global não são tecnológicas, elas são ecológicas. E aí eu vou para fechar mesmo, só mais um pedacinho, se segura aí. Agora, minha pergunta, mas o que seria ecológico nesses termos reconfigurados? O que haveria, afinal, de revolucionário na ecologia, se pensamos com Marcuse? E aí eu passo para a leitura do movimento final. Gostaria de terminar retomando a ideia de uma nova sensibilidade ecológica, a partir das leituras de Marcuse. Não apenas em virtude da beleza de suas ideias e palavras, mas porque elas nos permitem vislumbrar a radicalidade de seu pensamento. A revolução que ele discute não se projeta para o futuro longínquo, para o qual precisaríamos ainda aprimorar modos de produção e desenvolver tecnologias. E nem se reduz a um resgate de um passado perdido, como se as sociedades primitivas ou tradicionais, primitivas entre aspas, né, ou tradicionais, fossem um modelo a ser recuperado lá atrás. Pois, justamente, essa narrativa se alia a uma ideia de progresso e a uma concepção linear de história que tem função ideológica evidente. Essas sociedades não estão no passado nem no futuro, elas estão aqui agora, e não apenas numa pré-história longínqua. A crítica de Marcuse à sociedade industrial e à falsa neutralidade da tecnologia nos leva diretamente a questionar o que entendemos por revolução, quando falamos de ecologia. Os trabalhos de Ana Maria Primavera e Vandana Shiva são dos mais importantes nesse sentido. Elas sistematizam, escrevem, publicizam, debatem, educam, organizam conhecimentos em termos de como fazer aqui agora formas de vida, modos de cultivo, e de que agriculturas são justamente aquelas, e quais agriculturas são aquelas que o progresso tecnológico quer apagar. Com elas, podemos afirmar que ecológicas são as formas de vida conectadas com a natureza, que estabelecem não hierarquia, mas conexão, numa observação sensível aos processos, no aprendizado conjunto com a natureza, no aprendizado de uma outra temporalidade, de um outro modo de viver o espaço para além da fronteira dos estados modernos. Lea Tozold, em seu trabalho sobre o modo de resistência Munduruku, conta sobre a noção indígena de território, que aparece durante o processo de autodemarcação e que incluiu nascentes, cachoeiras, rios, espécies de árvores e seres de todos os tipos como parte da vida que é território. Território não é limite, cerca, muro, é organismo, é vivo, assim como a Terra, nas concepções da bióloga Lynn Margulis e do cientista James Lovelock, que ofereceram os conhecimentos radicais necessários em suas teorias científicas, respectivamente, a teoria de Gaia e a teoria da coexistência e da cossimbiose. Nesse contexto, a noção mesma de indivíduo moderno é que vem a ser problematizada. Para terminar, o primeiro passo que temos que ter, que aprendemos com Ana Maria Primavera, é entender como é que funciona um solo tropical. E que afinal, ele se diferencia dos solos temperados de onde vieram as tecnologias modernas e coloniais. Então, o primeiro passo é descolonizar a agricultura e compreender que o solo não é produtivo ou fértil. Ana Maria Primavera desenvolve um conceito central da agroecologia, que é o conceito de solo vivo, que é diferente do solo fértil. O solo não é uma massa inerte constituída de minerais,
servindo apenas de suporte para a vegetação. Ele é um sistema dinâmico de organismo vivo. Na ciência reducionista, o solo é definido a partir da composição química mineral, o que levou à classificação de solo tropical como pobre nas nações do terceiro mundo. Por serem solos mais antigos, submetidos a maior insolação e incidência de chuva, esses solos sofreram lixiviação, resultando em uma menor concentração de minerais em comparação com o solo temperado. Daí a receita colonial de adição de NPK como fertilizante, que tem em toda a casa esse produto. No entanto, como foram possíveis árvores tão majestosas se as florestas tropicais são pobres? Isso se deve à capacidade associativa da biodiversidade no solo tropical. Por isso, é necessário ir às raízes, mergulhando nossa atenção no solo para compreendê-lo de outra maneira. Quando uma folha cai no solo, inicia um processo de decomposição. Toda uma fauna imediatamente entra em ação. Esse é o trabalho biológico que torna os minerais disponíveis para a planta. Sem eles, não tem absorção eficiente de nutrientes. As bactérias, os fungos, os nematóides, os ácaros, as minhocas, entre outros, possibilitam a formação de torrões de terra, que são chamadas de agregados, enfim, ao redor dos quais o ar e a água podem penetrar no solo, permitindo que as raízes respiram. Sim, as raízes respiram, e é da associação entre raízes e fungos, conhecidos como fungos auriculares micorrízicos ou micorrizas, que se formou a mais exuberante floresta tropical do planeta. Por isso, o solo não pode ser revolvido com máquina, nem desprovido de cobertura vegetal. Além de alimentar, nem desprovido de sua cobertura vegetal, que é essencial para alimentar a biocenose, protegendo a microvida do sol escaldante dos trópicos e das gotas de chuva. Por isso, a matéria orgânica das palhas e os matos são tão importantes. Ao se decompor, essa matéria orgânica ativa a vida biológica do solo, alimentando a microfauna e toda a macrofauna que compõe e que é floresta. Por isso, para acabar, é necessário desnaturalizar anos de indústria cultural dedicados a incutir a ideia de que a agricultura moderna, com seus tratores, insumos e sementes, seria mais eficiente e mais produtiva. Uma falácia facilmente desvendada se revisitarmos a história geobiológica da Terra. Assim, começamos a ir com Marcuse para além de Marcuse. Muito do conhecimento da crítica feminista da ciência moderna, da agroecologia e do ecofeminismo está em sintonia com os caminhos abertos por ele. Cabe a um trabalho inspirado em suas ideias e práticas, a partir de sua obra e legado, deixado ir além, incorporando-o literalmente em novos saberes, mas também em novas práticas. Que esses saberes e filosofias se revelem em práticas situadas em territórios, numa coerência entre saber e viver, abandonando a velha cisão entre teoria e prática, em prol de um saber que reconhece sua corporeidade, e não de um saber descorporificado como o da ciência e da filosofia moderna com seu olho de Deus. Olho de Deus que quer dizer que fala de tudo, de todo lugar, mas que não está articulado em lugar nenhum. Isso implica, para terminar, uma mudança radical sobre o que fazemos como política, sobre o que fazemos como esquerda, que ainda absorve, em todo canto do mundo, uma noção de progresso herdada da modernidade colonial, com seus projetos de desenvolvimento. E não se trata de destruir tudo, já que isso é feito continuamente pelo modelo de progresso e modernidade vigentes, mas de finalmente construir em bases ecológicas. Gente, foi grande o texto, mas eu queria muito passar essas informações para vocês, é isso. Obrigado, Marília. Silvio, por favor. Legal.
Eu vou agradecer primeiro a todos, né, e todas aqui presentes, em especial Fernando, Jorge, Leomir, Fátima, Robson, que, né, estão aí nesse projeto, a Marília, que aceitou o convite, né, o pessoal já elogiou aí bastante a aula. Eu tenho pouco a falar depois de tudo que a Marília falou, porque ela trouxe realmente um volume de informações que eu acho que é muito legal da gente se debruçar. Do meu ponto de vista, trazendo um Marcuse muito diferente, atualizado, né, uma teoria crítica de fato, né? Outro dia eu estava num evento de teoria crítica e psicanálise, a gente ficou pensando assim, quanto da teoria crítica está virando teoria tradicional, né? De ficar só refletindo sobre os pergaminhos, né? E não falando sobre os problemas de hoje, né? Então, acho que a Marília trouxe esse exercício que eu acho que vale a pena a gente botar para discutir. Eu acho que é um reflexo, né? Vou fazer uns comentários, Marília, talvez, para a gente poder aproveitar o debate com a turma. É um reflexo da sua pesquisa, né? Você ficou um ano fora aí fazendo a pesquisa, e aí eu estava muito curioso para saber o que vem disso, e fico feliz com tudo isso que você traz. O volume, né, do Marcuse, da Ecologia e Revolução, é um reflexo desses textos, então recomendo aí a leitura. E, na verdade, eu pensei um pouco complementar, a partir da lógica da Marília, de pensar um pouco nessa articulação do discurso de ecologia, da teoria crítica marcusiana, atravessando esse discurso, tentar trazer aí à tona apenas um elemento que eu acho que a gente poderia aprofundar também, que é a maneira pela qual Marcuse lê a ecologia, né? Uma maneira muito pouco usual, eu diria, né? E aqui não tentando trazer aqui algum elemento. Tanto é que quando eu fiquei pensando assim, eu queria trazer um elemento contemporâneo, um discurso contemporâneo e tal, e pensei no título, né, o mal-estar na natureza, como uma possibilidade de conversa, como um diálogo, porque se trata um pouco disso. Eu acho que o Marcuse ele traz uma perspectiva psicanalítica para analisar as questões da natureza. E eu acho que é isso que eu queria me debruçar um pouco sobre por que ele vai para esse lugar, sabe? Isso em 1979, um dos últimos textos dele, que é Ecologia Crítica da Sociedade Moderna, né? Então, acho muito interessante o que a Marília trouxe, porque, enfim, você traz, né, Marília, muitos elementos que eu diria que vão se articular com o que eu estou querendo dizer aqui, de uma perspectiva de uma natureza que, né, ela não é um objeto, ela não é uma natureza reificada, né? Ela é uma natureza que tem vida, né, que tem eros e que tem morte também, né? Ela é atravessada por pulsões, né? O Marcuse no Eros e Civilização ele falava muito disso, né? Que o biológico do Freud era o social, né? O sociológico do Freud. E aí está um bom exemplo para a gente poder pensar articulações também no campo da ecologia. Sendo Marcuse um leitor de Freud e que faz uma frase como essa, né, que recupera o campo biológico, ou seja, essa leitura desse conceito de fronteira, como Freud fala, né, que são as pulsões, que é algo entre a natureza e a civilização, né, entre a cultura e a natureza, né? Sendo isso, né, é interessante observar um pouco a ecologia, mas queria dizer por que é interessante o que o Marcuse pensa a partir de alguns pressupostos do que a gente vem discutindo nesses encontros. Um exemplo que eu queria trazer, assim, pontualmente, é o negacionismo das crises climáticas, né? E um certo engajamento do novo autoritarismo, né, do neofascismo, em torno dessa temática, né? Eu hoje, lendo as notícias, estava preparando uma aula de políticas da educação, a gente está discutindo o Plano Nacional de Educação, e vem a notícia de que um dos deputados
jovenzinhos não vou falar aqui o nome, mas de extrema-direita, né, quer colocar um projeto dentro do Plano Nacional de Educação, a questão da crise climática em questão, porque é um discurso doutrinário que o Plano Nacional de Educação está trazendo, porque tem que trazer uma multiplicidade de versões, e porque, no fim das contas, ele está querendo vender a ideia de que crise climática não existe, né? E que a gente está vivendo, portanto, no melhor dos tempos possíveis, né? E aí, com essa ideia, eu fico pensando assim, o que incomoda o discurso da crise climática? Por que esse lugar gera um mal-estar no discurso do neofascismo, né? Um dos pontos que eu vejo é um pouco esse lugar que a natureza tem e que Adorno e Horkheimer, né, traz, né? Antes, um ponto só, para organizar aqui a conversa. O que eu gostaria de dizer é que, não necessariamente, aqui eu estou aqui dizendo que o deputado que proferiu essas palavras acredita ou não no que ele está dizendo. Pode até, né, ele não é simplesmente um mentiroso contumaz, né, ele pode até estar acreditando que existe crise, mas, na verdade, ele está querendo enganar. O problema, para mim, não é esse, né? O problema é por que esse discurso gera engajamento. Porque esse discurso, as pessoas elas acreditam que existe um falseamento daquilo que a gente tem chamado de crise climática, crise socioambiental e por aí vai, né? Então, acho que tem um campo importante aqui. Um dos pontos que eu acho que, a partir disso, a gente pode pensar é um pouco essa leitura psicanalítica do problema. A Marília mesmo usou, né, alguns temas que vêm do Lacan, o fora-clusão do conceito de natureza, né, essa produção desse tipo de saber da Revolução Verde, né, que produz um apagamento, né, e, portanto, uma espécie de conformismo com o mal-estar que essa própria revolução gera na vida das pessoas e na própria natureza, né? Então, é interessante a gente pensar um pouco sobre isso, porque, primeiro, a gente pode retomar algumas questões que vêm da própria teoria crítica, né? Em especial, chamaria aqui os colegas do Marcuse, o Adorno e o Horkheimer, na dialética do esclarecimento, e que vê a natureza como um elemento fundante, né, no debate do esclarecimento, né? Um esclarecimento que se funda no controle da natureza e que, ao mesmo tempo, é redobrado, né? Ele é virado pela própria tentativa de controlar a natureza e passa a ser controlado pelo seu próprio controle, né? A lógica, por exemplo, das imagens, para a gente poder reduzir aqui a nossa conversa, resumir, de um Ulisses, né, que ele vai usar bastante essa imagem, o Ulisses tentando controlar a Circe, o Ulisses tentando se controlar e controlar seus marinheiros para atravessar a sereia, para ele poder absorver, né, amarrado, eu diria, né, no mastro, né, do seu navio, portanto, não é a audição plena das sereias, ele queria ouvir as sereias e, portanto, participar da natureza, mas de uma maneira, como bem diz o Marcuse, não, Adorno, no caso, né, reduzida na sua audição, né? Ou seja, você tem ali um encontro com a natureza, mas é sempre uma natureza que, ao mesmo tempo, ela é controlada, para não dizer, como bem mostrou aqui a Marília, destruída, né, estuprada, né, violentada, né? Mas, ao mesmo tempo, há uma violência que se desdobra em nós, né? Há uma violência que se desdobra nas pessoas que vivem nesse circuito, né? E aí eu acho que o Adorno e o Horkheimer mostram muito bem isso, como que essa cápsula da tecnologia, que a princípio mostra que nós temos uma relação com a natureza de controle, na verdade também é uma cápsula que nos envolve e que nos reduz, né, nas nossas potencialidades. Então, acho que
esses elementos, né, a Marília trouxe, esses elementos eles têm uma tradição dentro da teoria crítica que reforça e potencializa, e que eu acho que se a gente não tiver uma chave psicanalítica para compreender esse problema, né, acho que a gente começa a ter dificuldades de entender. Porque, como disse a Marília, né, não é simples essa lógica. Essa lógica ela é extremamente complexa. Ela é vendida como se a gente pudesse entrar em lugares, né, que a civilização jamais entrou, né, se mostrando como um potencial avanço da humanidade e da sua civilização, quando, na verdade, é justamente uma das faces mais repressivas, recalcadas, eu diria, do que virá a ser a civilização no futuro, né? Uma face que, inclusive, chega ao apagamento e, eu diria, até mesmo à morte das culturas que, porventura, produziam outras modalidades de vida, produziam outras modalidades de natureza. Então, acho que esse é um ponto que me chama muita atenção a partir daí. A partir disso, nesse texto do Marcuse, Ecologia e Crítica da Sociedade Moderna, sempre me chamou a atenção, quando eu li esse texto, passagens que basicamente fala, né, que é o movimento ecológico do seu tempo, ele é político e é psicológico. Eu vou ler o trecho para a gente poder entender um pouco isso, né? Ele diz, Marcuse, é um trecho um pouco longo. O movimento ecológico se revela, em última análise, como um movimento político e psicológico de libertação, né? Ele está pensando não na Revolução Verde, tá? Ele está pensando no movimento ecológico do seu tempo, que criticava a bomba atômica, que criticava o uso descontrolado de energia atômica, né, de energia nuclear, que criticava a Revolução Verde, por aí vai, né? Então, ele é um movimento político e psicológico de libertação. Explica, então, Marcuse. Ele é político porque confronta o poder orquestrado do grande capital, cujos interesses vitais são ameaçados pelo movimento, porque é isso que a Marília demonstrou. Quando a Ana Primavera e quando a Vandana Shiva demonstram quão insustentável é a economia verde, que se diz sustentável, né, mostra, inclusive, um buraco dentro do próprio capitalismo, né, um buraco, um modelo de capitalismo, ou mostra um modelo de capitalismo que vai se esgotar em breve, porque as fontes pelas quais esse capitalismo extrai suas riquezas, inclusive o próprio carbono, né, nessa lógica do carbono, não é uma fonte infinita. Pelo contrário, ela acelera, né, como se entendi bem, né, a fala da Marília, ela acelera o fim dos recursos dessa própria economia. E, portanto, né, não se trata não é só uma crítica utópica, ou seja, externa a esse modelo de economia. Se a gente for olhar as promessas dessa economia, essas promessas são insustentáveis, ou, né, são limitadas por um curto período. E aí a gente tem que pensar que tipo de capitalismo é esse que vive de curtos períodos, né? Mas depois eu vou voltar para isso. Sigo, então, um pouco o Marcuse agora, novamente, para explicar o psicológico, né? Eu falei um pouco do político, portanto, é um movimento que se contrapõe ao grande capital, portanto, político, e agora psicológico. Por quê, diz o Marcuse? E esse é um ponto muito importante, o Marcuse frisa. A pacificação da natureza externa, a proteção do ambiente vital, pacificará também a natureza dos homens e nas mulheres. Um ambientalismo bem-sucedido subordinará nos indivíduos a energia destrutiva à energia erótica. Aqui está claramente uma explicitação aos modelos, né, pulsionais do Freud, né? E remete claramente também ao modelo do Freud, dos últimos textos do Freud, o mal-estar na cultura, né? Onde o Freud basicamente desenvolve, né, esses potenciais de mal-estar que nós vivemos e
é muito, muito interessante, estou lendo aqui com os alunos e tal, e eu retomo um pouco essa parte do Freud, lembrando o seguinte, né, que o Freud, nos primeiros momentos desse texto, nos primeiros 2 livros, dos primeiros 2 capítulos, Mais Tarde na Cultura, ele vai ter, os 3 primeiros livros, na verdade, ele vai pegando o senso comum, né? Então, as pessoas acham que a felicidade é isso, tal, ele vai desmontando as ilusões, né? No terceiro livro, quando ele acaba com todas as ilusões possíveis de que a civilização moderna nos leva à tecnologia e, portanto, à felicidade plena, né? E que, portanto, a ilusão da felicidade, embora importante, que a gente tem que sempre buscar, vai dizer o Freud, na verdade é uma ilusão, né? Então a gente não tem nada garantido que isso vai acontecer, né? O Freud vai falar, então, é necessário a gente investigar as fontes de sofrimento, né? E aí eu lembro as 3 fontes de sofrimento. As 3 fontes de sofrimento são a natureza, portanto, né, se acontece uma catástrofe climática, né, ela vai gerar sofrimento em nós, o nosso corpo, né, os nossos CPFs vencidos, então a gente tem esse limite corpóreo, do qual a gente não faz parte da nossa vida, né? Um dia a gente nasce e vai morrer. E a parte mais difícil, vai dizer o Freud, são os vínculos sociais que criamos entre nós, né? As instituições. Desse ponto é o caso mais interessante, porque essas instituições, esses modelos econômicos, eu incluiria aí o que a Marília falou, né? Essa possibilidade de uma economia verde, que serve para que a gente gere felicidade e bem-estar, né? Entre nós, na verdade, é uma fonte de mais culpa. Marília ressaltou aqui, né, como que a economia verde se alimenta da culpa do consumo, né? E eu acho que isso também é um ponto muito interessante, outro conceito importante para a psicanálise, entender essa dimensão da culpa, né? Então, é interessante porque quando o Marcuse basicamente fala que o movimento ecológico é praticamente o psicanalista da nossa civilização, né? Ele está querendo demonstrar essa dimensão de que não, a crítica, né, que a ecologia faz não é uma crítica simplesmente de uma espécie de modelo pré-romântico ou romântico de uma natureza perdida e que a gente vai lá e recupera essa natureza. Ou uma crítica que vai falar, não, a gente tem um passo adiante, que a tecnologia já está chegando, um pouco o que a Marília também demonstrou. Mas, seguindo na toada do que a Marília apresenta, né, no final do seu texto, é uma crítica que se dá do presente, de um conflito nosso com a natureza no presente. Esse conflito que se dá historicamente marcado no modelo capitalista que nós vivemos, que é um modelo, né, de controle, e eu diria, né, e não sei se a Marília concordaria com isso, mas um modelo que nos acelera para o apocalipse, né, um modelo que cada vez mais vende uma ideia, não é à toa, vários produtos da indústria cultural ultimamente mostram isso, né, um apocalipse zumbi, né, muito frequente no imaginário da indústria cultural, porque se trata disso. A natureza vai acabar, nossos corpos vão apodrecer e a gente vai ter que lutar pela sobrevivência. Essa é a mensagem de discurso né, desse modelo de capitalismo. Portanto, né, eu fico pensando um pouco nas consequências disso, né, de como que o que a Marília está demonstrando, né, foi muito legal isso que você frisou, Marília, porque, de fato, onde tem a contra-revolução, né, onde as garras da contra-revolução vêm e se fixam, né, é onde justamente está querendo criar alguma coisa diferente, né, onde justamente está se desdobrando algo diferente, e que, portanto, essa galera, né, o próprio neofascismo, que é uma espécie de músculo dessas garras da contra-revolução, né, que se fortalece, enrijece, né, e retrai cada vez mais as forças para que qualquer força centrífuga, vai dizer o Marcuse, né, qualquer movimento que saia como uma alternativa seja decepado logo no início, né, nesse sentido,
o que acontece é um reforço desses discursos, né, de certo neofascismo que vai justamente reforçar, não, a gente não pode dar margem para um diálogo sobre uma crise climática. A gente tem que discutir, né, a natureza tal e qual ela é, entre aspas, na verdade, uma natureza, né, limitada, fonte de recurso dessa floresta sem povo, dessa floresta de árvores que não se comunicam, né, essa floresta que é puro solo fértil, como você bem demonstrou, e não solo vivo, né? E aí, nesse sentido, me chama muito a atenção isso, assim, né? É curioso, né, no mínimo, como que o discurso neofascista ele tenta apagar qualquer outra forma de vida para além do capitalismo, ele tenta apagar qualquer outra forma de crítica que aponte, olha, esse modelo do capitalismo leva a uma crise climática que implode o capitalismo por dentro, né? E, portanto, é um discurso perigoso, né, que vem da ecologia, porque e nesse sentido a nova direita, o neofascismo reforça seus discursos no sentido de tentar impedir, fora-cluir, como você bem diz, né, ou seja, jogar para fora como uma falsidade qualquer discurso que não seja esse discurso que garanta uma lógica, digamos assim, de extração da natureza a favor do status quo, né? E aí eu acho que é um pouco esse elemento importante. Para além das concepções, né, de Marcuse sobre natureza, tem passagens realmente complexas, né, Marília? Mas que eu acho que o seu trabalho e das colegas vão alimentar bastante no texto, para a gente poder pensar esse vínculo, por exemplo, entre ecologia e feminismo e outros tantos vínculos, né? Eu lembraria um pouco isso, né? Como que, a partir desse cenário, e aqui termino, a partir desse cenário, a pergunta que vem do Jameson, né, que vem do Mark Fisher, que o Mark Fisher recupera, né, se é mais fácil imaginar o fim do mundo ou o fim do capitalismo, né? Eu acho que é cada vez mais fácil imaginar os dois, né, do jeito que está, mas eu diria o seguinte, né, é uma pergunta que eu diria que é na linhagem ecológica também, né, porque se trata de fazer, sob essa herança do saber ecológico, eu me lembro de uma fala sua, Marília, muito interessante, que a gente tem que partir para pensar muito mais, né, para além de uma saída tecnológica, pensarmos uma saída ecológica, né, sobre isso. Eu acho que essa pergunta me faz essa conexão, porque se trata um pouco disso. Tá, como que eu vou imaginar uma saída ecológica, né, coletiva, política, psicológica, né, que, ao invés de eu ter como alternativa o fim do mundo, eu passe a pensar como alternativa o fim do capitalismo. Então, eu não tenho a resposta, né? Mas a gente pode colocar aqui para diálogo nesse tempo que nos resta aí de conversa. É isso, gente. Agradecer. Ótimo, ótimo, Silvio, obrigado. Então, gente, acho que depois dessas duas intervenções aí, porra, ricas pra caramba, né? Super, né? Faz pensar muito, né? Então, bota aí para questões, né? Abro para questões, reflexões aí que vocês queiram fazer. Igor, por favor. Boa noite a todos. Primeiro momento, eu queria agradecer pela aula maravilhosa e estou até tonto de ficar pensando aqui em tantas coisas que foram faladas. Assim, eu fui fazendo um movimento, eu lembrei de um romancista nigeriano que se chama Chinua Achebe, onde ele escreveu um livro que se chama O Mundo se Despedaça.
E, enfim, eu estou fazendo mais um comentário, assim, para a gente pensar junto. Nesse livro, ele contava, né, como que uma determinada tribo se organizava e tal, e a chegada do colonizador, né? E quando o colonizador chega, eles mandam eles para a Floresta Maldita, né? Onde ninguém ali saía vivo, etc. A floresta consumia a pessoa, né? E a partir do cristianismo, eles conseguem sair vitoriosos da Floresta Maldita. E nisso, eles voltam para a tribo e eles vendem essa ideia do cristianismo vencer tudo, né? E acaba consumindo também as pessoas dali, né? Levando as pessoas daquela tribo para o cristianismo. E aí eu fiquei pensando muito nisso, nessa relação, principalmente sobre o caráter afirmativo da cultura do Marcuse, onde é vendido uma ideia, uma promessa de que haverá uma cultura para todos, né? E diante dessa impossibilidade de cumprimento da promessa, existe uma culpa que ronda toda a sociedade, né? E aí, enfim, isso faz com que a... Eu me perdi, perdão. Enfim, vende a promessa, né, da realização de cultura para todos, e a partir disso vem a questão da culpa, e faz com que a tecnologia entre nessa tomada de uma realização transcendental de cultura, onde é algo único para todos e todos podem acessar, e etc. E dentro do capitalismo ela é extremamente nociva, né? Porque ela se torna essa mercadoria mesmo. E pensando nessa tomada ecológica, me veio também uma frase do Lacan, que o Dufour, na arte de reduzir as cabeças, ele traz, que é sobre o capitalismo é tão acelerado que ele chega num estágio que ele se autoconsome, né? Então, eu relacionei, assim, isso tudo, de alguma forma, e fiquei pensando nisso, exatamente nessa frase do Mark Fisher, né, e do Jameson, sobre, enfim, talvez a gente, de fato, esteja prestes aí a evidenciar, né, a consumação tanto do capitalismo quanto do mundo, né? Enfim, foi mais uma coisa assim de pensar juntos mesmo, e queria escutar um pouco mais de vocês nesse sentido. Valeu, Igor. Bom, gente, não sei se de repente podemos ver mais alguns comentários ou reflexões que tem, que aí em seguida a gente passa a palavra para a Marília e para o Silvio. Jorge, tá mudo, Jorge. Só umas duas observações, uma talvez retomando lá atrás, né, essa discussão do Marcuse, e uma talvez bem mais ligada ao Marcuse, e outras que talvez sejam mais contemporâneas e mais ligadas a essa fala muito real, muito concreta, muito, muito pertinente que Marília fez, né, e que é um chamamento para pensar, eu diria, a nossa própria sobrevivência, né? No fundo, nós não estamos mais discutindo teoria, não, nós estamos discutindo sobrevivência, né? Quem não percebeu isso, não percebeu nada, né? Bom, e aí a primeira que me ocorre é quando a Marília coloca, a partir do Marcuse, a ideia da tecnologia como um tecnologos, né? Essa razão que emerge da tecnologia e que acaba afastando outros projetos. Constitui subjetividades, organiza pensamentos, cria uma formatação, um modo de pensar a realidade, né? E acaba formando e gerando o que nós somos. Eu, recentemente, estava vendo uma entrevista com o Nicolelis, que é um neurocientista, me fez pensar muito. Ele estava falando uma coisa muito interessante.
quer dizer, vai além do que Marcuse poderia pensar, porque Marcuse não viu nada disso, que as novas tecnologias, através desse reinado, né, do algoritmo, está criando uma nova forma que nunca existiu entre nós, humanos, de selecionar uma lógica binária entre duas coisas. Nós estamos sendo empurrados todo dia a criarmos uma lógica de escolher A ou B, preto ou branco, isto ou aquilo. Isso está servindo para todos os modelos de escolha, incluindo os modelos políticos, éticos e morais, o que significa que as nuances estão sendo apagadas para que você opte entre uma lógica binária. Isso é uma das coisas que assim, eu acho mais monstruosas que se pode pensar na modernidade atual. Ou seja, você apagar as nuances. Se há uma definição, que a gente não pode definir o que é uma teoria crítica, mas se há uma percepção do que seja uma teoria crítica, eu diria, teoria crítica é aquilo que nos faz pensar nas nuances. Sem as nuances, não vale a pena viver, né? A vida se esgota, ela se rasga, né? Nós não conseguimos mais imaginar um mundo fora das nuances. Imaginar um mundo em que eu tenho que escolher entre A e B, acabou, né? Não há mais nada a fazer. É um mundo de radicalidade, é um mundo que nos leva na direção do fanatismo e, consequentemente, é um mundo que acaba tendo a possibilidade da nossa extinção. Bom, esse é um primeiro comentário. O segundo comentário que eu queria fazer é talvez um desafio que me ocorreu, claro, né, para quem pensar num projeto, que obviamente isso já deve estar acontecendo, essa expressão, uma nova sensibilidade ecológica. Isso é um negócio muito sério. Eu acho que isso poderia ser um grande projeto, se alguém acender essa luz, né, para pensar nisso. Agora, há uma questão aí que me preocupa profundamente e que tem a ver com outras questões também. Nós vivemos atualmente uma forma de existência em que o real e o virtual se confundem. E eu acho que não é possível imaginar uma sensibilidade ecológica fora de uma observação direta da própria natureza. A ideia de que eu possa me tornar, teoricamente, alguém que vai ter uma nova sensibilidade ecológica me parece um completo absurdo. E eu acho que isso está acontecendo numa escala bem grande. Eu acho que as pessoas estão afastadas da natureza tal como ela se coloca e teorizando sobre uma coisa que não sabem o que é. Eu vejo isso com muita frequência. Como as pessoas não têm um contato muito direto, eu sempre tive muito contato com plantas, com animais, moro numa casa, isso sempre fez parte da minha vida. E, para mim, a ideia de que a natureza é uma coisa distante, que eu vou ver em livros, me soa extremamente estranho a mim, né? A natureza é algo com quem eu tenho uma relação de observação e contato direto, ou não é, ou é alguma coisa que alguém descreve para mim. E eu acho que enquanto a gente ficar falando de uma nova sensibilidade ecológica, do ponto de vista estritamente filosófico, afastado de uma realidade concreta, do contato com o próprio objeto que nós estamos estudando, será mais ou menos como a gente falar da violência urbana, daquilo que aconteceu lá na Penha, sem ter contato nenhum com a realidade social. Quem vive num gueto social, numa lógica social completamente afastada daquele mundo, sinto muito, não sabe do que está falando, não. Vai saber juntar pedaços teóricos sobre aquilo. Quem realmente convive com aquilo é que tem realmente a possibilidade de uma melhor compreensão daquilo, que, por sua vez, só será compreendido por quem está lá vivendo aquilo. Então, quem fala em nome daquelas pessoas também não sabe do que está falando. E eu acho que isso tem a ver com a própria noção de sensibilidade ecológica. A gente não pode inverter esse processo, né? E, por fim, uma pequena observação, já mais amena, né? Que quando a Marília estava falando dessa ideia de novas sementes, novas plantas, esse domínio que o capitalismo criou em relação ao agronegócio, né? Propondo a ideia de que ele tem esse domínio sobre o processo de produção de alimentos. Aí eu me lembrei de um exemplo muito simples, mas que me toca muito de perto, né? Existe um conceito, quem conhece biologia e gosta de plantas normalmente conhece,
que é PANC, P-A-N-C, Plantas Alimentícias Não Convencionais. Existe um belo livro, se alguém tiver interesse, que é publicado aqui no Brasil, pelo pessoal do Lorenzi, né, descrevendo essas plantas. Mas que plantas são essas? São aquelas que o capitalismo abandonou. São aquelas que ele diz, elas não são suficientemente rentáveis para que eu coloque num supermercado. E elas foram saindo de cena. Elas, na verdade, algumas dessas plantas eram da minha infância. Eu as via e eu comia na minha casa. Sempre morei em casa, com terreno, meus pais sempre viveram assim. Então, para mim, eram plantas da minha infância. Elas sumiram, desapareceram. Elas se tornaram não convencionais. Quem fez essa seleção foi exatamente o capitalismo e a lógica do lucro. Eles simplesmente selecionam aquilo que dá mais dinheiro e abandonam completamente isso. E isso é uma fonte de alimentação, principalmente para comunidades que não têm recurso, extraordinária, só que é abandonada completamente pelo capitalismo. A Marília conhece isso, né? Essa ideia de punk, de plantas não convencionais, mas é um sintoma interessantíssimo dessa estratégia, que é uma estratégia que o capitalismo usou para selecionar e apontar aquilo se come e isso aqui deixou de dar lucro. O critério é lucro, não tem nada a ver com gosto, ou seja lá o que for, né? Então, era só pequenas observações, né, que eu queria fazer. Eu acho que a palestra de vocês foi ótima, levantou questões seríssimas, e eu volto a dizer, nós não estamos discutindo mais uma questão teórica, nós estamos discutindo sobrevivência, né? É isso que tem que ficar bem claro, né? Gente, a Catarina aqui levantou a mão, eu passaria para ver o comentário dela, em seguida deixaria, né, as reflexões aí para Marília e Silvio fazer. Catarina, por favor. É um comentário muito breve, na verdade, não é... Eu achei a aula fantástica, assim. Esse é um dos... Nossa, a luz está horrível na minha casa. Esse é um dos assuntos, assim, que eu tenho pouco conhecimento sobre, mas que eu acho, assim, muito atuais e importantíssimos, mas era um comentário em cima do comentário do Jorge sobre o punk, porque eu acho que reverbera muito o que você trouxe. Tem uma fala do Nego Bispo falando, entre outras coisas, sobre também a tentativa de ensinar os povos originários, os povos quilombolas, sobre agricultura sustentável, introdução das plantas não convencionais nessas comunidades. Só que aí eu acho que reverbera muito o que você falou, porque é isso. Nega-se um conhecimento ancestral, coloca-se como uma coisa sem fundamento, sem validade, inferior, e aí se reembala isso agora, que está em voga você falar de sustentabilidade, e tenta se vender de volta de um lugar totalmente pasteurizado e capitalizado, né, e sem lugar de fala para essas mesmas pessoas. Aí eu achei que é uma reflexão interessante de trazer também. Mas era só isso, não era uma pergunta, não. Marília, eu posso iniciar? Que eu tenho aula agora às 9. Eu quero ainda ouvir um pouquinho você, mas eu vou falar brevemente, assim. Estou de pleno acordo com o que você está dizendo, Jorge. A gente tem que pensar numa teoria crítica da sobrevivência. Eu acho que a Marília tem esse acordo também. E eu acho, só para pensar um pouco até no que a Catarina acabou de nos falar e tal, e isso que você falou também é muito importante, como que a gente fala, né, sobre a natureza. A gente está em São Bernardo aqui, né? Então é muita indústria, mas se a gente cavocar aqui a história de São Bernardo, né, a gente vai entender que aqui tem uma lógica também agrária muito interessante, né, inclusive com comunidades na região. Então, essas visões, né, que a gente precisa recuperar, e eu diria, só para encerrar, que tem a ver com uma recuperação de uma utopia, de fato. Né? Se há uma ideia que a gente pode... Oi? Tá tudo bem? A minha câmera congelou, mas...
Mas só para pensar um pouco isso, que utopia é essa, né? Uma utopia que não é essa idealizada, que aí se não corre o risco disso, de falarmos de uma natureza que a gente não conhece, né? Mas de uma utopia que aproxime saberes, de fato. Uma utopia que recupere, por exemplo, os saberes tradicionais e tragam ele para o primeiro plano, eu diria, para a gente poder, a partir daí, fazer uma revolução ecológica de fato necessária para sobreviver. É isso. E agradecer já de antemão, gente, que eu talvez eu tenha que sair no meio do caminho, mas vou ouvir ainda a Maria. Tá bom. Se você precisar sair para aula, né, gente, 9 horas, acho que faz sim, fica tranquilo. Tá. Muita coisa interessante. Eu tenho a impressão que eu fiquei interessada do que circulou pelas coisas menos centrais, como, por exemplo, essa ideia se o capitalismo, a relação entre capitalismo e fim do mundo, né? Tenho do que eu venho lendo dessas autoras, e enfim, de tudo mais, é que o capitalismo vive da insustentabilidade. Então, assim, não tem. Ele precisa de situações, ele precisa do discurso do fim do mundo. Então, eu diria que é bom a gente pensar para quem que a gente está falando de fim de mundo e o que, que a gente está podendo fomentar com isso. Porque eu tenho tenho uma sensação física, corporal, de que a narrativa do fim do mundo não funciona nas escolas de ensino básico, ela paralisa, ela leva angústia em situações que já estão paralisadas. E mais do que uma teoria crítica da sobrevivência, eu proporia uma teoria crítica da reflorescência. Porque eu acho que a gente precisa, mesmo, eu acho nada, enfim, é o meu modo de lidar com tudo isso, é a ação, é a ação o tempo inteiro. Não quer dizer que eu saio correndo por aí, não é isso, né? Mas eu acho que isso vai implicar um outro modo de pensar as relações com os territórios e o tipo de conhecimento também que a gente joga para frente. Eu tenho hoje uma pergunta, inspirada pela obra Ficar com o Problema da Donna Haraway, que é uma autora que eu trabalho há muitos anos e que no final desse texto ela faz uma espécie de fabulação especulativa, ela não fala utopia, ela não compra a noção de utopia, eu acho interessante isso nela. E ela propõe a seguinte pergunta, um exercício fabulativo. Quais os conhecimentos que nós precisaríamos ter às mãos e disponibilizar para a primeira geração de crianças que vai sustentar as próximas 5? De modo que cada geração tenha que sobreviver junto com o animal em extinção. Se a gente tivesse que decidir hoje que tipo de conhecimento a gente precisa colocar para uma reflorescência, né? Porque, enfim, o tempo é limitado, a nossa vida é limitada, a vida da Terra vai seguir independente de nós. Essa é algo que alivia o coração saber disso. A Terra, como diz o James Lovelock, se a gente começar a dar muito trabalho para a Terra, ela fará o seu trabalho, né, criando um vírus que impeça a sobrevivência do ser humano na Terra. Então, eu acho que quando a gente começa a pensar numa perspectiva menos antropocêntrica, mas mais cosmológica, inclusive, a gente muda esse eixo de afetos que estão organizando as nossas práticas no cotidiano, porque elas dependem da noção do fim do mundo, elas dependem do medo, elas dependem da depressão para vender remédio, elas dependem de manter as pessoas onde elas estão, né? Então, isso em termos das narrativas, assim, dessas grandes palavras muito importantes que vocês trouxeram, eu colocaria isso num primeiro momento. Mas duas outras coisas. Sobre a nova sensibilidade ecológica, o que eu tenho usado muito são os conhecimentos de ciência, de boa ciência, ciência da química, da biologia. Eu indicaria aqui um trabalho de um agricultor, que é o Ernest Goethe, com a noção de sintropia, o modo como ele vai pensar o caráter não antrópico, mas o saldo positivo em vida que uma floresta consegue dar, tem inspirações éticas muito interessantes. Então, eu buscaria nova sensibilidade ecológica nessa articulação, para trazer também a fala da colega, sim, Negro Bispo e conhecimentos tradicionais, mas também ciência. Mas como trazer, como essa articulação entre ciência e saberes
tradicionais ou decoloniais ou cosmologias, como que a gente pode colocá-las numa relação menos colonial, né? Sem o exótico, né? Mas de fato fundir, né? Então eu deixaria isso, acho que aí tem um caminho. E duas outras coisas para ter. Nossa, é tanta coisa, né? Mas esse aqui vai ser por último. O colega, o Igor, colocou uma questão. Igor, eu não entendi, não consegui captar a pergunta, mas enquanto se falava, minha mente me levava para pensar uma coisa muito desafiadora que a gente tem quando a gente vai pensar essas comunidades, que você, né, você traz essas comunidades, enfim, que é a dimensão espiritual. Sem uma dimensão, sem uma prática espiritual. Aliás, não é do nada que o Marx falou de feiticismo da mercadoria, ele não tirou isso porque ele era um evolucionista que realmente considerava que tinham religiões meramente primitivas que se enfeitiçavam com objetos, é porque ele levou a sério essas religiosidades que ele foi buscar lá o conceito de fetichismo da mercadoria. Eu acho que é um campo... Se a gente vive hoje numa teocracia, a disputa é teocrática, se a gente não conseguir mobilizar conhecimentos que são práticas de ervas, práticas de todos os tipos, práticas de comunidade, de companhes, de dividir o pão, né? Essas práticas que a academia jogou para fora, né, por causa de enfim, da sua dimensão secular fundamental, eu acho que aqui tem alguma coisa que hoje é o que está me interessando fazer. Como articular essa nova sensibilidade ecológica também com narrativas que proponham, que consigam inspirar de uma maneira menos elitista, né? Porque, sei lá, eu vou falar do Marcuse, não é em todo lugar que dá para falar, né? Como eu consigo criar estratégias de linguagem para fazer infiltrar, para tornar poroso esse conhecimento, né? Eu acho que eu deixaria essa questão. E para fechar, é a questão das punks, eu queria terminar com isso. Uma autora muito interessante, chama Anna Tsing, é uma antropóloga de cogumelos. Ela pesquisa os cogumelos japoneses que nascem nas bordas das grandes cidades, né? Ela tem um texto belíssimo que eu vou pôr aqui para vocês no chat, já com o nome ali que a colega pediu, que chama Margens Indomáveis, cogumelos como espécies companheiras. Ela usa esse texto, basicamente, ela vai contar a história da agricultura e do sedentarismo, junto com o processo de domesticação dos corpos, e no caso das mulheres e das pessoas racializadas, como que a agricultura colonial ela depende de uma estratégia de domesticação do espaço de circulação dos corpos, né? Esse texto é muito incrível, mas tem uma ideia muito boa que vem com as punks para nós, que é a ideia de forragear como ação política. Forragear é você sair caminhando, um pouco despercebido, olhando o que tem em volta, reconhecendo os lugares amigos, as plantas que surgem e ressurgem, os seres que... Né, porque os cogumelos, eles voltam sempre para os mesmos lugares, né? Então, esse ato de forragear como uma prática de observação da natureza e de fazer amizade interespécie, de produzir ciência e produzir relações de amizade e companhias interespecíficas, me parece uma estratégia muito bacana, e a gente consegue construir esses lugares amigos. Por exemplo, você está na sua universidade, aí vai ler um livro, ao invés de sentar no lugar de sempre, pega uma árvore nova, observe essa árvore, percebe a sombra, tudo isso que parece inútil para a luta política, na nova sensibilidade ecológica é essencial. Sem essa nova pele, né, a gente não consegue deixar essa roupa essa armadura, na verdade, né, com a qual nós somos vestidos no capital, como o Reich muito bem trouxe para nós, o Reich, né? Isso mesmo, é esse daí mesmo, o agricultor, viu, Caroline? Esse mesmo, esse cara mesmo, maravilhoso. E o Ernest Goethe, ele trabalhava na indústria de transgênicos em Viena, largou tudo para cuidar, para ir para o Haiti, para refazer territórios danificados. E ele tem as técnicas todas públicas, tudo em código aberto, tudo publicizado em site, tudo em manual, né? Então,
a história do movimento das tecnologias livres, o Brasil teve o maior movimento de software livre do mundo ao longo dos anos 80, início dos 2000. O que aconteceu com essa história? Muito complexo, mas as tecnologias abertas e uma teoria crítica aberta também, né? Como pensar uma teoria crítica em código aberto que seja acessível, possível de ser entendida, possível de ser posta em ação, né? É isso, então eu deixei ali também um textinho da Tsing, muito obrigada, falei muito, mas não sei se eu fui nos pontos de vocês, mas muito obrigada por cada colaboração, por cada presença também. Eu acho que o horário deve ter passado já. Eu queria fazer uma última observação. O Marcuse, em 1928, né, publicou aquele texto Por uma Filosofia Concreta, que é um rompimento, né, é um manifesto dele, né? Eu acho que você é um grande exemplo disso, viu? Eu acho que você retoma esse manifesto do Marcuse, que eu achei genial, né? E foi o que me atraiu nele, de uma certa forma, né? De falar do mundo real, do mundo concreto, das coisas que estão acontecendo, né? E se afastar de uma idealização do mundo, de idealização. É muito interessante ver você falando, que você retomou de uma maneira muito contundente assim o texto do Marcuse e fez esse texto ficar vivo aqui para a gente. Um exemplo bem vivo de como esse raciocínio pode ser feito, viu? Muito bom te ouvir, Marília. Muito bom, Jorge. Obrigada. Muito bom conhecê-lo e ouvi-lo também. Obrigada a todo mundo aí que participou. Queria te agradecer também bastante, Marília, né, pela riqueza aí, e fala para a gente em seguida que sai publicado o livro, para a gente poder ter acesso, divulgar, ler. Muito bom. E obrigado aqui por ter, né, nos dado essa aula maravilhosa aí que tu desse. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Obrigada. Tudo de bom aí no final desse ano.